Boa noite, mestre Valmir. Tudo bem? Deixa eu ajeitar Boa aqui. noite, professor José. Tranquilo por aí? Tudo bem. Tá frio aí em Foz? Rapaz, hoje amanheceu 11 graus. Ixi, isso aí tá congelando. Aqui Tá. nunca chega a esse nível. Aqui é sempre 30, 35. Calor enorme. Boa Aí, quer noite, dizer, mestre. o ano todo pode frequentar uma praia. Certeza. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e o senhor? Tudo certo por aí? Tudo ok. Mestre, esse nosso encontro, Isso. essa live, você deve ter acompanhado as demais. Nós temos um roteiro, mas na realidade é um bate-papo. Você fique à vontade para responder cada pergunta, o tempo necessário que for. É um bate-papo descontraído, é uma forma das pessoas conhecerem os instrutores KM Head, uma forma também de conhecer um pouco sobre a nossa escola, né? As pessoas que estão envolvidas, quem são, em quais locais, tudo isso. Então é algo bem descontraído, bem tranquilo, tá bom? Vamos iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, o seu nome, a idade, a cidade onde o senhor mora, etc. Se apresente aí para o Certo. público. Ok, obrigado. Então, pessoal, eu sou o Valmir de Souza Lemos, tenho 61 anos, sou residente em Foz do Iguaçu há 40, pratico karatê há 39 e ensino há 32 anos. Oh, bacana, muito bom. Mestre Valmir, quando você falou já há 39 anos, mas por que o senhor começou a praticar artes marciais e por que escolheu o karatê? Ou foi por acaso? Ou escolheu, ou realmente foi a modalidade que você encontrou? Conta um pouco pra gente esse início aí. Bom, a história veio bem antes, né? Começou bem antes. Lá pelos anos 70, eu morava numa cidade do interior e comecei a vendo lá os desenhos, acabei assistindo os filmes de seriado lá do David Carradine, né? Ah, legal. O Kung Fu. Muito bom. Kung Fu. Então eu comecei a achar interessante porque ele era um cara que andava, era um andarilho, né? Ele fazia o papel de andarilho e, e ele enfrentava aqueles cowboys armados e se dava bem. E eu fiquei impressionado com aquilo. Como o cara consegue fazer aquilo, né? Comecei, aí fui assistindo. Toda quarta-feira passava o filme dele e eu não perdia um. Ganhei gosto e em seguida comecei a assistir os filmes do Bruce Lee. Aí foi que o negócio pegou mesmo, né? E, quando tinha 19 anos, vim para Foz do Iguaçu, né? 19 para 20 anos, vim para Foz do Iguaçu e comecei a trabalhar um ano depois na área de segurança. Eu trabalhava num carro forte. Então, eu era funcionário do banco, mas era motorista do carro forte. E os seguranças usavam armas, porém o motorista, por ser funcionário do banco, não podia usar. E eu estava começando a ficar gordinho, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí juntou as duas necessidades. Eu já fazia corrida de rua, né? Tinha um amigo que me incentivou a fazer corrida de rua. Aí eu fui procurar uma academia. E ali na frente do batalhão, aqui na nossa cidade, na época, tinha uma academia que estava assim, bem assim no, no, vamos dizer assim, numa boa aceitação, né? Aí eu fui dar uma olhada nessa academia e gostei da forma como ensinava. Tinha a ver, né, um pouco a ver, não muito, com aqueles princípios, aquelas coisas que mostravam também nos filmes, né, de Kung Fu, que eu também acabei não falando aqui.
que eu assistia antes. Então, pela admiração dos movimentos, da arte, do aprendizado, da disciplina, do respeito, daquela a humildade que tinha que apresentar, do controle, né, ali na hora da luta, aquelas coisas todas, aquilo me chamou a atenção, e ela, por ser mais acessível, mais próximo da minha residência, eu acabei começando a praticar. Na época, inclusive, a gente era em 2 alunos, porque o horário que eu tinha era das 11 à meia-noite da manhã. Então, eu saía da escola e caminhava em torno de 1.500 metros para chegar até a academia. Isso eu fazia normalmente sem janta, sem nada. Sensei, fale um pouquinho, continue falando um pouco como eram esses treinamentos, né? Como é que era nessa época? Com certeza a prática do karatê era muito diferente de hoje. Como foi essa sua experiência, essa sua vivência naquela época? Inclusive, como você falou, com muitos sacrifícios, saindo já do trabalho cansado e ainda ir treinar 11 da noite. Como é que foi isso? Como é que foi essa caminhada? Quanto tempo durou? Conte algumas lembranças que você tem dessa época, as coisas que lhe marcaram. Então, o Sensei, ele não era aquele cara voltado para a competição, né? Porém, ele tinha vindo de Curitiba, na época, exclusivamente para dar aula de karatê. Ele era um cara que, o que eu sabia, ele era filho de um militar, né? Então ele tinha um pouco já reforçando com a arte, né? Juntava as duas coisas ali, um pouco vamos dizer assim, da cultura de família, mas a arte. Então ele era muito rigoroso as cobranças com a gente. O pessoal hoje condena o canguru, né? Então os estudos da educação física, né? Hoje os estudos, né? As pessoas são muito apegadas à teoria. Então, hoje está condenado muitos movimentos. Na época, a gente fazia patinho, coelhinho, canguru, era 200, 300, toda a aula. Tinha a academia em cima, assim, no primeiro piso, e a gente tinha uma escadinha bem estreita. Então a gente subia aquilo lá e descia trocentas vezes patinho, fazendo canguru, era correndo, isso era aquecimento, entende? Daí vinha o famoso Kihon, né? Aquele Kihon, aquela aula básica, depois o kata, depois, né, claro, tinha que ter o Shiai Kumite. E na verdade, aquilo era um Ju Kumite, né? Shiai não existia nessa época. Aí só para disfarçar, mas quando o cara falava levanta o fulano, o cara já levantava travado, né? Levantava travado, porque sabia que ia sair sangue. Aí era assim, o Maigiri tinha que jogar o cara sentado, quando dava um soco, né, tinha que o cara, aquela gana de acertar, né, era o nariz, a boca, né, se desse no peito do cara e não jogasse o cara para trás, o professor chamava atenção. Então, esse era o Shiai, né? Ele ainda estava ali controlando a luta. Então, ele ficava de árbitro, entendeu? Só que era dessa forma, a exigência dele era essa. Antes de começar a luta, ele dava um jeitinho de fazer o cara ter vontade de acertar o outro. E eu fui, não entendia como é que funcionava o negócio, via nos filmes, né? Tinha que ser duro, tinha que aguentar o tranco. E um ano depois teve um torneio interno, né? Aí nesse torneio interno, eu vou participar. Aí me sagrei campeão, ganhei gosto, né? E logo em seguida, fui convidado para participar do Campeonato Paranaense, né? Estava começando as federações
a desenvolver aí as competições estaduais, né? Aí eu fui lá participar, gostei também, eu digo, opa, aqui, né, aqui é um prato cheio, um monte de gente estranha, eu posso testar a minha habilidade aqui, ver como é que tá, né? Já que eu não gostava de brigar na rua. Aí fui lá e acabei ficando em segundo lugar, e aí pegou. Gostei, continuei participando das competições e fui crescendo até me tornar faixa preta. Logo depois de faixa preta, né, daí vem a responsabilidade de ensinar. E não era o meu objetivo, né, até então. Mas você sabe que tudo na vida chega a hora, às vezes, de você assumir uma responsabilidade onde você não previa, né? Então, para continuar praticando, para continuar incentivando, eu acabei assumindo. Até porque um dos incentivos foi o meu sensei sofreu um acidente, quebrou a perna, né, o fêmur, e ele teve que ficar quase um ano fora da cidade. Então, para não parar a academia, eu ainda como faixa marrom, assumi a academia e dei aula durante esse tempo, né, para ajudar ele. Inclusive, não cobrei um centavo do meu sensei. E após ele voltar, ele assumiu, e aí eu fui cuidar da minha vida e acabei me tornando sensei, depois de faixa preta. Legal, legal, muito bacana. Fale um pouco ainda, tem algumas coisas interessantes, eu acho que nessa questão das competições. Você chegou a competir bastante tempo ou foi uma passagem? Chegou a competir? Porque a sua região tem aí, né? Tem o Paraguai. Para quem não sabe, Foz do Iguaçu faz fronteira, né? Com Paraguai, com Uruguai, né? A tríplice fronteira. Chegou a competir no Paraná e em algumas competições aí, nesses países? Ou eles vinham? Conta um pouco aí, como é que era esse intercâmbio? Então, na época ali, mais ou menos por volta do ano de 83, eu comecei a ter contato com outras modalidades de luta, né? Passei a ter conhecimento através de alguns outros mestres que vieram da Argentina, que vieram do Chile, né? Que vieram do Paraguai e estavam instalados em Foz do Iguaçu e passaram a ensinar essas modalidades, né? Então, através deles, comecei a ver competições de artes marciais, né? Era chamado de Campeonato Aberto de Artes Marciais, né? Então, eles davam, normalmente, era campeonato grande, campeonato internacional de artes marciais, campeonato sul-americano de artes marciais, né? Então, era sempre nesses níveis. E, na época, eu ainda era faixa verde, eu participei do primeiro, eu lembro ali em Cidade de Leste, né? E fui fazendo amizade com o pessoal das artes marciais e comecei a competir, né? Participar desse torneio aberto também. A Federação de Karatê não permitia, porque eu era afiliado, né? Eles não tinha aquela história de não permitir. Só que eu ficava pensando comigo, né? Pô, os caras, eles não vão saber que eu estou participando desse negócio e eu quero ver. Se ele me chamar a atenção, eu paro, né? A vontade de competir era maior. Eu tenho que ver como é que funciona com os outros caras de outras lutas, né? Aí é aquela vontade doida na verdade, de dar porrada, né? Você sabe. O cara queria testar, o karatê ali era muito limitado. Mas lá também era limitado, né? Então eu estava assim, acostumado com as competições de karatê, era tudo muito organizado,
muito criterioso. E ali dentro do karatê, então, ou seja, de karatê para karatê, eu já estava até meio acostumado, né? Eu participava de 4, 5 competições, saía de evento de paranaense, eu estava dentro, sabe? Eu era um piolho de competição. E aí, nas extras, eu ia para as artes marciais. Por quê? Ali eu via os caras de kimono preto, né? Kimono dourado, várias Tudo que cores de era kimono, modalidade. Cara, era muito, muito chamativo, sabe? Não, eu tenho que me enfiar no meio desse povo aí. E eu via eles lutando, cada um lutava numa posição, sabe? Era muito difícil. Só que era assim, tinha as regras, né? Na época, a federação era chamada de ASAM, Associação Sul-Americana de Artes Marciais. Só que era combinado ali na hora, o mestre mostrava, ó, esse pode, esse não pode, entendeu? Esse grupo pode, esse não pode. E a gente memorizava ali na hora e se atracava na porrada lá. E não saía todo mundo cheio de caroço e saía feliz, né? E nessas aí eu acabei sendo vice-campeão internacional, né? Fui vice-campeão sul-americano, sabe? Então, acabei aprendendo muito com eles, né? Com as artes marciais. Até porque ali tinha Kung Fu, tinha Hapkido, tinha Taekwondo, tinha eram muitas artes marciais. Eu nem lembro de todas agora no momento, mas tinha muitas. O Igor tá falando então, assim, aqui que era sem proteção, era no osso. Ah, sim, era no osso. Não tinha como. Tinha essa coisa de protestar. Rapaz, se colocasse alguma coisa na mão, era um maior sarro depois, entendeu? Então, se o cara levasse uma pancada e se encolhesse, ele estava morto. Depois a turma caía no pelo do cara, tirando sarro. Então era tipo sorrir. Tinha que ter aquele espírito lá dos samurai, né? Levar a porrada e se sentir feliz, manter a posição e ir para cima. É claro que tinha que se controlar, né? Muito gostoso. Sensei, como conta agora um pouco, né? Como você conheceu a KM Red? Como e quando você conheceu a KM Red? Tá? E fale também o que a KM Red trouxe, o que ela trouxe para você. Né? Primeiro fale dessa parte, como você conheceu a KM Red, como foi feito seus treinamentos, e o que ela trouxe de bom para você. Tá? Bom, eu conheci a KM Red através do ilustre amigo, fala assim, né, até emociona. A gente é amigo há mais de 20 anos, né, a gente se conheceu nas reuniões de artes marciais, o mestre Patrick Thomas. Então, a partir dali a gente começou a se tornar amigo, né, para lá e para cá e tal, e ele, como era médico, ficava um tempo aqui em Foz, um tempo na França, e a última vez que ele foi para lá, demorou um bom tempo, e quando apareceu, ele tinha uma proposta, né? Aí ele me apresentou, ele já tinha antes me dado umas aulas de umas técnicas diferentes que eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu achei interessante porque eu via que aquilo parece que me preencheu, me preencheu, né, uns espaços que estavam faltando no karatê. Não que eu não tivesse percebido isso antes, né? Desde o início minha prática no karatê, eu via que faltava alguma coisa, mas por que aquilo? As outras artes marciais ensinam isso, ensina aquilo, tal, faz isso, faz aquilo, e a nossa é sempre aquele padrão, né?
Kihon, Kata e Kumite, Ipon, Juipon, Gohon, Sambon, essas coisas. Aí eu via que até que eu poderia inventar alguma coisa ali, né? Mas eu digo, não. O negócio deu certo há tantos anos, então vamos deixar assim, senão a turma vai discriminar e aí o negócio vai ficar pior, né? Aí eu deixei. E quando ele começou a me abrir a cabeça, apresentando algumas técnicas de cair, levantar, saber como levantar e rolar, cair para trás, cair para frente, aquela coisa, eu comecei, opa, né, eu vou continuar aí. Então, nisso, eu passei até a ensinar isso, algumas dessas aí para os meus alunos, né? Ele foi embora, quando voltou, agora em 2015, aí ele trouxe essa proposta de Krav Maga, Red, que ele já fazia muitos anos que estava praticando lá na França. E que ele tinha o domínio, né? Ia representar aqui o Brasil e tal. Falei, cara, eu gostei da ideia. Eu falei, porra, isso é muito grandioso, né? Eu digo uma coisa nova, né? É uma coisa que completa qualquer praticante de modalidade de luta, né? Na hora eu vi que aquilo ia me enriquecer os meus conhecimentos, né? Aí ele falou, olha, se você quiser, pode juntar uma turma aí e eu apresento o pessoal do Karatê. Aí eu convidei bastante, né, dos meus amigos do Karatê, alunos, ex-alunos, tá? Eu convidei mais de 40. Só que na hora ali tinha uma meia dúzia. Sei como é que é. Você sabe como que os karatecas são sistemáticos, né? Então, ele assim mesmo apresentou para nós ali com aquela energia que você conhece, né? Aquela boa vontade que ele sempre teve e tem. E os outros colegas, teve um que continuou, né? E os outros ficaram meio assim. Bom, daí eu gostei e acatei a ideia, então, bom, conversamos. E aí ele, como tinha o propósito de formar instrutor, né? Ele lançou aqui o curso de formação de instrutor, a KM Red. Aí ele apresentou o projeto dele, né, de formação, a liberdade para o instrutor trabalhar, né? Então eu vi assim uma coisa diferente, uma coisa muito muito importante para a vida de qualquer praticante de modalidade, né? Aí resolvi fazer. Reuniu vários instrutores aqui da cidade, né? Pessoal do Taekwondo, do professor Toribio, né? Veio vários. Então a gente ele acabou formando uma turma, entre elas eu, né? Que na época, inclusive, nos dias próximos de fazer o exame de faixa, que ali é faixa mesmo, viu? Tu sabe o que é, né? Ali eu acabei sofrendo um acidente na BR, aí fraturei 2 costelas, e acabei não podendo participar desse evento, né? Aí foi postergado e fiz quando me recuperei. Quando cicatrizou as costelas ali, aí eu fui lá e fiz o exame. E de lá para cá, a ideia continuou e eu não pretendo sair dela, né? Se o pessoal do Karatê me deixar, eu vou continuar. Se não deixar, eu continuo igual. Pois é. Sensei, eu tenho observado assim a minha região e viajado para outras regiões do país,
e percebido que, na verdade, cada local, cada estado, cada região tem assim as suas particularidades, né? Tem a sua cultura marcial, digamos assim, um pouco diferenciado. O pessoal do Pará tem uma cultura, o pessoal aqui do Maranhão também tem uma cultura diferenciada. Lá, o grupo de Brasília tem outra mentalidade. Então, existem assim as particularidades de cada local, né? Aí onde o senhor mora, especificamente Foz do Iguaçu, o grupo da KM Red ele é muito rico, porque é formado por instrutores, professores de experiências diferentes, que vêm de modalidades diferentes, né? Vem o Iga, que vem do kickboxing, vem o pessoal do taekwondo, do karatê, tem, eu acho que a Tatiana, que veio do Kung Fu, do Sandá. E assim, cada região tem as particularidades, tem a maneira de encarar a luta, a arte marcial. Aí em Foz do Iguaçu é uma cidade que faz fronteira, né? Faz fronteira com 3 países, né? A tríplice fronteira, né? Que é Uruguai, Paraguai, Argentina. E assim, com certeza deve ter as particularidades, né? O que você citaria como diferente que você percebe, se o senhor tem essa percepção, o que você citaria assim de diferente em relação ao karatê, em relação às lutas da sua cidade, da sua região? Seria um intercâmbio com várias modalidades, como aquele caldeirão, como você falou? Não sei, qual a sua percepção sobre isso? Qual é a principal particularidade, digamos assim, da sua região? Bom, só não corrigindo, mas fazendo um pequeno corretivo aí, professor, não leva a mal, mas aqui é Brasil, Paraguai e Argentina. Ah, tá. Né? 3 fronteiras. Tranquilo. Eu estou aqui no outro extremo aqui. Então, Nordeste, é verdade. Você tá no outro extremo. Então, aqui... É Brasil, Paraguai e Argentina. Isso. Na época que eu iniciei o Karatê, então existia realmente ainda um pouco de rivalidade, né? Mas a mentalidade desse pessoal que entrou com outras artes marciais aqui já era uma mentalidade, assim, bem ocidental. Não era aquela coisa do tipo o filme do Bruce Lee, né? Que é o voo do dragão, de a academia, querer ir lá na academia do outro, né? Porque é de outro país, ou porque é outro estilo, né? Isso aqui, na fronteira, eu, assim, cheguei a ouvir, né? Mas isso coisa de pessoal da nossa academia, né? Que tinha, às vezes, uma ideia de querer ir lá na academia do outro, fechar a academia do outro lá, né? Vamos se reunir aí, vamos lá fechar a academia, porque o cara lá não tá com nada, o cara tá dando aula lá, mas é muito feio aquelas técnicas dele, vamos lá dar né? Desafiar ele, vamos dar umas nele lá. Eu mesmo sempre fui contra isso, né? Eu nunca vi uma coisa, uma coisa importante com esse tipo de pensamento, né? Não via nada de importante. Eles começaram logo em seguida, como eu te falei, reunindo, né? Procurando reunir. Aí, às vezes, teve alguns colegas de karatê que acabaram até mudando do karatê para o taekwondo, né? Tinha um professor de um estilo de taekwondo aqui que era mais tranquilo, o Sogan, né? Esse é um taekwondo que veio dos Estados Unidos. O rapaz tinha uma forma administrativa muito interessante, né? E aqueles alunos que achavam que o karatê era muito bruto, né? Então, exigia demais, por essa ou por aquela razão, acabaram indo praticar com ele,
Então eu fiquei sabendo de longe que o cara faixa verde nosso chegava lá, era preta, né? Pegava a ponta preta e logo era faixa preta. Entendeu? Então era assim, em pouco tempo ele tornava um praticante de karatê e faixa preta. Eu tô falando dos que eu ouvi dos colegas, né? Que mudaram de estilo. Não que ele não fosse um bom taekwondo, né? Mas como ele tinha a forma administrativa dele, diferente, vinda dos Estados Unidos, né? Sabia que ele cobrava os exames de faixa dele bem diferente dos outros, né? Então era assim, era diferente. E então tinha esse tipo de coisa, né? Mas assim, de modo geral, teve ali várias modalidades, tem, né? Várias modalidades aqui, como eu te falei, ó. Cipau Kido, Hapkido, Taekwondo, né? Tem o Kyokushin, agora hoje já tem aqui Kyokushin, boxe chinês, né? Boxe tailandês, jiu-jitsu, Em relação, judô. em relação ao karatê, qual o estilo que mais predomina aí na sua cidade ou no seu estado? É igual no restante do país? É Shotokan mesmo? Ou tem outros estilos? Então, aqui em Foz tem o Kyokushin, né? Agora, ultimamente. Começou aqui com... Na verdade, a história do Karatê em Foz do Sul começou com a Goju, né? Depois chegou o meu sensei aqui e instalou o Karatê Shotokan, onde eu comecei e fui o primeiro aluno, o primeiro faixa preta de Karatê Shotokan formado aqui em Foz do Iguaçu, né? E a partir dali, outros colegas se formaram e veio outro professor, ex-professor que trouxe o meu professor para cá, era da Goju, foi trabalhar na área de segurança, né? Aí ele continuou dando aula um tempo, passou para outro professor, então a Goju continuou aqui, né? A Goju Ryu é um karatê forte aqui em Foz, né? Tem alguns formados em educação física, trabalha com projeto na prefeitura, né? E eles estão fazendo um bom trabalho, e tem alguns alunos meus aí também, né, que faz parte dos projetos ali na prefeitura, eles levaram. Os caras têm uma mente aberta, né, e tá fazendo um bom trabalho a nível de competição, né? E não diria que ele é o karatê dominante, porque o Shotokan tem bastante aqui. Agora não sei, certo, se tem mais Goju ou karatê Shotokan hoje, né? No estado do Paraná, Shotokan é dominante, até porque as federações do estado do Paraná hoje tem a Interestilo, o presidente hoje dela é da Goju, né? Mas tem bastante Shotokan na federação. Tem a WKF, né? Com o sensei Aldo Lubes, é presidente, não sei hoje se ele é presidente, mas foi a federação que eu me formei em faixa preta, né, primeiro dan. Fiquei lá por 10 anos, aí mudei para Interestilo, e eu estou ainda fazendo parte dela até hoje, né? Estou, assim, atualizado ali os pagamentos, mas estou fazendo parte. Estou lá. Sou da Interestilo. Tá certo. Desde 93, quando ela foi fundada. Inclusive, a minha graduação de 4º grau e de 5º grau, eu recebi da Interestilo, né? Entendi. Então tem um respeito muito grande. E o karatê dominante, por enquanto, aqui no estado do Paraná, é Shotokan. Entendi. Interessante. É muito interessante essa cultura de cada estado, a gente conheceu um pouco, né? A cultura de cada estado em relação às lutas, em relação
a maneira de pensar dos próprios praticantes, né, de artes marciais, porque isso, às vezes a gente percebe que em alguns lugares as pessoas são mais tradicionais, outros, as pessoas têm a mente mais aberta para praticar mais de uma modalidade. Isso depende muito da cultura de cada estado, da cultura de cada cidade até. No caso de vocês aí, teve bastante intercâmbio com outras lutas, né? Então isso, de certa forma, facilitou, né, vocês manterem uma mentalidade aberta, né, para abraçar a KM Red. E a KM Red, ela, além da amizade, né, é claro, que há entre você e o mestre Patrick, o mestre Toribio, são pessoas, assim, super bacanas, e tem realmente uma amizade já bem antiga, mais de 20 anos aí. Mestre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo em relação à defesa pessoal, em relação ao trabalho da KM Red, e também uma mensagem para os karatecas que gostariam de treinar defesa pessoal. Porque muitas vezes as pessoas, elas mantêm a mente fechada, achando que o fato dela ir treinar um sistema de defesa pessoal, ele é obrigado a largar a sua luta. E não é esse o nosso propósito, não é esse o nosso objetivo. Nós estamos para somar. Então eu queria que você deixasse essa mensagem aí para o pessoal. Então, professor, com certeza. Como eu falei no começo, né? Quando eu conheci o mestre Patrick. A mentalidade dos nossos karatecas ainda é aquela história, né? Fidelidade, né? Em primeiro lugar. Outro lado, até porque nos próprios 5 lemas que mais é usado no karatê, fala em fidelidade, né? Então, tem gente que leva isso ao pé da letra, achando que praticar uma outra arte marcial, uma outra luta, ou seja, fazer um estudo, melhorar o conhecimento, acha que é deixar de ser fiel com aquele propósito, né? É claro que a gente sabe que Karatê Do, a linha de mestre Funakoshi, aí diz, é um caminho a seguir, né? Só que, como a gente sabe, quem mais antigo, quem foi buscar um pouco mais de teoria, sabe que antes do mestre Funakoshi, o Karatê era sem estilo, né? Era Karatê. Então, ele tinha ele era completo, era mais completo, tinha luta de chão, né? Tinha luta de queda. Então, ele tinha outras coisas. E quando o mestre Funakoshi resolveu afundar o estilo, então, é claro, o estilo, né, a escola do mestre Funakoshi, né, corrigindo, o estilo que é chamado, na verdade, é escola, certo? E como ele também foi um grande estudioso da modalidade, então ele fez um resumo e quis usar aquilo, né? Essas técnicas, aquelas técnicas, usar isso aqui. Não vai lutar, né? Os alunos dele era proibido lutar, a luta veio depois, através do filho dele, né? Que começou aquela história de praticar Ippon, Juippon, né? Então, mas a o Karatê chegou no Brasil com através do programa do Masatoshi Nakayama, que já era pronto, né? Nihon Katai Comitê voltado para a competição. Bom, quando eu vi a KM Red, por exemplo, a mensagem que eu digo é que a KM Red, ela como é pesquisa e evolução, né? Então, ela foi buscar esses valores. E está sendo passado para nós o complemento dessa forma. Então, o karateca que pretende melhorar o seu karatê,
Pode, sim, deve praticar aí a KM Red. Até porque é pesquisa e evolução. Você vai fazer pesquisa diferente daquelas que a gente faz via karatê, né? Então, a mensagem que eu digo, que eu deixo, é: abre a sua mente, busque mais conhecimento. Se não quiser, através da KM Red, busca outra forma de ampliar o conhecimento, né? Não ficar focado só naquela linha de pensamento. Até porque o mundo é grande, como dizia meu pai, né? O mundo é grande. Isso aí. E o sol é para todos. Tem um Então, provérbio que diz, né, que a mente, ela é igual, ela é semelhante a um paraquedas. Só funciona se tiver aberto. Né? Se o paraquedas estiver fechado, não funciona, é isso. Devemos manter sempre a mente aberta para pesquisar, evoluir, né, e acrescentar cada vez mais um conhecimento que é válido enquanto defesa pessoal, que é um conhecimento diferente da arte marcial. A arte marcial, ela tem as suas tradições, ela tem a sua cultura e tem o seu arcabouço técnico, né, que muitas vezes nós não podemos mudar. Por exemplo, o karatê, a gente não pode tirar o kata. Sem o kata não existe o karatê, faz parte. Vamos me chamar de picareta, né? Se a gente começar, se a gente tirar os katas do karatê. Então vão chamar a gente de picareta, porque é uma tradição. Mas o sistema de defesa pessoal, ele vem complementar, ele vem abrir um leque de opções de estudo, de pesquisa, como o senhor mesmo falou, né? E é isso aí. Exato. E para os instrutores, né, e para os alunos também, eu acrescento que agora, nessa época de pandemia, se cuidem, mas quem pode, quem consegue, vai para a academia, né? Ajude o seu sensei, pague a mensalidade. Tá? Isso faz parte do praticante de arte marcial ou de lutas e ajuda a melhorar como humano, né? Ajudar uns aos outros é um dos propósitos da arte marcial, da luta, né? Nós não pensamos só em dar pancada. Nós somos humanos e os praticantes de karatê são guerreiros completos. E quem procura, né, um sensei que está ali há tantos anos praticando aquela modalidade, seja ela da forma dele, humilde como for, mas ele tem ele tem boa intenção, né? Ele tem bons propósitos para aquela pessoa que procurou ele. Ele quer ajudar. Então, na hora difícil, não vamos ser egoístas, né, como aluno. Vamos ajudar, certo? Tem professor de arte marcial que vive só da arte marcial e ele não está recebendo a ajuda do governo. Então, esse cidadão tem família, né? Ele tem filhos, ele tem esposa. Às vezes é só o cara, ele tem aquilo ali como uma única fonte de renda. Então, que as pessoas se sensibilizem, né? Quem estiver nos assistindo, e procura ver isso. Se não quer pagar a mensalidade inteira, paga meia, né? Não tranque a sua matrícula. Continue contribuindo, tá? Você está provando e está ajudando como um ser humano, tá? Ok? Então é isso, professor. Eu queria fazer esse pedido porque eu acho necessário, tá? Eu não vivo só do karatê, não vivo só da arte marcial. Eu tenho um outro negócio, né? Sempre trabalhei
paralelo, sempre tive uma profissão. Mas eu vejo que alguns colegas de outras modalidades, até mesmo do karatê, não tem outra profissão, o cara vive só daquilo. Então vamos ajudar, se o propósito é ajudar, é ser solidário, vamos ajudar, certo? É isso. Esse é o meu pedido. Tá Um certo, forte abraço a todos, e Deus por todos nós e que nos proteja. Muito obrigado, Sensei. Os. Um grande abraço.